Não, o Lula nunca falou disso. Eu não sei se eu acredito muito. Sabe por quê? Porque na eleição de 2022, o PT fez uma petição, falou assim, ó, tem que proibir aí de chamar o Lula de amigo do Maduro aí, porque isso aí é mentira. Eu falo, tá bom, ninguém pode falar. Ninguém. E agora, o que a gente tá vendo? É um beijo da Mulher-Aranha com o Lula, com o Maduro, né, que até na sei lá o quê, foi repetido. Por exemplo, o Lula, ele falou... O Lula é o porta-voz da Venezuela agora. Na CELAC, ele ficou responsável. Até o Papa chamou... O Papa chamou Lula... Sei lá pra quê, né? Selacuê. O Papa chamou Lula pra fazer a ponte. É o porta-voz do Maduro, gente. É isso que a gente tem. O Papa já foi pop, né? Agora, hoje, o pop não poupa ninguém. Mas a questão é que o presidente Lula, ele disse... Hoje, tem aquela live, essa live Passarinho? Mas não teve passarinho hoje. Ele falou na live de hoje, né, que discutiu a possibilidade de normalizar a situação na Venezuela em reunião com a vice-presidente do país, Delcy Rodrigues. Quem que você lembrou, hein? Da Delcy Gonçalves. E com o líder da oposição, Gerardo Blyde. Os presidentes da França, Emmanuel Macron, da Colômbia, Gustavo Petro, e da Argentina, Alberto Fernandes, também participaram do encontro. Além de impedir que uma das principais líderes da oposição concorra ao cargo de presidente, o governo de Nicolás Maduro também proibiu que observadores da União Europeia acompanhem o processo eleitoral no país. Mas ele não falou nada da Rádio Gaúcha, que o Lula mandou o rapaz da rádio, que já tinha sido preso da Venezuela, acompanhar. Nesta reunião da sei lá o quê, Lula também discutiu a possibilidade de um acordo para a realização das eleições de 2024 na Venezuela. Depois de ouvir os dois lados, chavistas e oposição, o presidente falou sobre a importância da Venezuela ter um processo eleitoral reconhecido por todas as partes. E afirmou o seguinte, que, aspas, só os venezuelanos podem resolver o problema do país. Gente, é piada um troço desse, Bruno Musa? Você que esteve na Venezuela, fez lá o seu documentário, que tá um sucesso, aliás. Pois é. E como é que os venezuelanos vão fazer? E a solução é linda, né? Ó, oposição, ó, situação. A oposição, ó, vocês estão sendo presos, etc., estão sendo mortos aí, as mulheres estão sendo estupradas dentro da prisão, torturado, a gente está caçando todos os nomes que vão ser candidatos, mas vocês têm que reconhecer o processo eleitoral, hein? Independente de goste ou não goste do Lula, esse assunto me tocou bastante desde quando o Maduro chegou aqui ao Brasil, porque eu tinha acabado de voltar da Venezuela, de fazer esse documentário que você mencionou. E agora, ver ele falando que os venezuelanos têm que resolver eles mesmos os seus problemas, a verdade é que não tem como resolver no curto prazo, não vai resolver. E tem um principal economista que a gente entrevistou lá no documentário, e ele falou uma coisa extremamente interessante. Ele falou, olha, o Maduro nunca esteve hoje tão fraco popularmente. Então, a gente que rodou todas as classes sociais da Venezuela, não achamos nenhum apoiador. Queríamos achar até para entender a cabeça dessas pessoas, não achamos. Então, ele nunca esteve tão fraco com o apoio popular, porém, ele nunca esteve tão tranquilo no poder, ou seja, tão longe de perder o cargo. E por que isso? Porque a população realmente não está mais aglutinada nas ruas. Ele permitiu que a economia desse um mínimo de um respiro, então as pessoas têm ali a vontade de sair na rua para conseguir um mínimo de comida para os seus filhos. Tem uma classe ali extremamente vantajosa, né, que representa até 2,5 milhões, 3 milhões de venezuelanos com um determinado poder de consumo alto. Então, você vê que a economia está completamente deteriorada em frangalhos para 90% da população. Só que essas pessoas não estão mais brigando nas ruas. E elas brigando contra o governo é custo para o governo. É um custo político, é um custo financeiro que hoje a Venezuela não tem. Então, essas pessoas saindo para trabalhar porque tem um mínimo de esperança, eles dão essa tranquilidade para o governo Maduro, que detém todo o exército ao seu lado. Então, ele nunca esteve tão longe de perder o cargo. Eu vivi isso lá. Ao mesmo tempo, ele não tem mais apoiador. Então, ver o Lula falando que eles têm que resolver por si só, eles não têm como resolver por si só. Primeiro, porque eles têm que resolver levar comida para os filhos à noite.
Depois, como é que ele vai enfrentar o poder armado, que, como sempre, eles querem desarmar a população, né? Bom, veja aí que hoje, né, lendo os jornais de manhã, eu vi lá o pessoal da França, aliás, o Brasil fez com França, né, essa questão, essa mediação, né? E aí saiu no jornal, no Diário Oficial, saiu no jornal o Globo de manhã, que a França exaltou, né, o trabalho do Brasil nessa questão da mediação com a Venezuela, etc. e tal. E aí o Lula falou dos acordos, né, falou de ameaças por conta dos países europeus. Agora o Macron já está rebatendo as afirmações do Lula. Em quem acreditar, Carol? Vamos lá. Primeiro, muito legal o seu depoimento, viu, Bruno? Agora são 14 horas e 58 minutos. É difícil essa relação. Eu falo que relações internacionais acho que é um dos movimentos mais difíceis de um chefe de Estado de assumir, né? Porque você sempre está desagradando alguém, sempre tem gente forte dos dois lados. O Brasil sempre teve uma postura de não isolamento, mas também de não intervencionismo. Só que Lula, eu venho falando isso há muito tempo, deixou essa parte de não intervencionismo de lado e ele sim, tá falando aqui com a Venezuela, ele sim tem uma relação muito próxima que a gente pôde ver aí com o ditador Maduro. E o Brasil tem sim ligações importantes com a Venezuela, não só pela fronteira, ele tem uma agenda negativa com a Venezuela muito importante. Por essa fronteira, por exemplo, a gente tem um problema grande do tráfico de drogas e até tráfico humano, né, mas principalmente tráfico de drogas. E a Venezuela é dita como uma narcoditadura. Então, por isso que, inclusive, Bruno, provavelmente ele se mantém no poder com tanta segurança porque ele amedronta, né, os cidadãos. Então, essa agenda negativa do tráfico, refugiados que vêm para cá, a própria dívida que a Venezuela tem com o Brasil. Então, o Brasil tem relação, sim, com a Venezuela. Assumir uma postura de como intermediar ou não é muito difícil. Mas o que me preocupou de toda essa conversa, Pavinato, sobre levar um representante da oposição na Venezuela. Pelo que a gente consegue ouvir, a própria oposição da Venezuela, ela não está muito conectada, ela está muito dividida. E sempre que surge uma figura mais forte, que pode representar uma unidade dessa oposição, como é o caso da Corina, eles eliminam. Eles tiram da corrida eleitoral. E agora eles levaram uma figura da oposição, mas essa é real, a oposição da Venezuela? É esse cara que vai fazer com que aquilo se torne uma democracia? Você acha o quê? Que é o índio do Gugu? Então, é o PCC do Gugu Liberato? É meio fake essa oposição, hein? Eu fico na dúvida, por que escolheram uma figura assim, sabe, específica? A gente sempre tem essa... Primeira vez que eu vejo na mesa, cara, alguém da oposição e da situação na Venezuela... Não, mas é que ela está questionando. Não é crítica. Uma oposição foi colocada lá, Pepe. Eu acho que ele é oposição... Avanço, mas eu tenho minhas dúvidas. Você acha o Nicolás Maduro um homem bom? Não sei. Você acha ele maduro? Quem sou eu para julgar a moral do outro, sim? Não posso falar. O que eu posso falar é que eu entendo que a Venezuela seja uma ditadura. Isso eu concordo. Ponto final. Eu acho que a questão da Venezuela é uma questão muito complexa. Eu também acho. E a gente tem que... Porque eu já conheço, já falamos disso 1000 vezes. Isso. Não é porque a gente conversa sempre. Eu acho que tem que ter... não pode fechar a porta, não pode virar as costas, porque tem gente, tem questões humanitárias, etc, 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 e etc. Mas falar que o Lula tem preocupação humanitária, não tem. E mais do que isso... Tem o blindado Guarani. E só para terminar, como é que os venezuelanos vão resolver a questão da Venezuela se eles estão debaixo de armas? Aí eu vou te falar como. Como? Vou te falar como. Aí que eu acho que o Brasil está retomando o protagonismo dele em relação à América do Sul, em relação ao mundo. Não é? Não entendi a correlação. O Brasil ele tem um papel fundamental de mediar as eleições do ano que vem na Venezuela. São 15 horas e 1 minuto. Isso a própria Maria Corina, ela declarou. Ela falou o seguinte, poxa, as eleições da Venezuela e o resultado das eleições da Venezuela só vão ser respeitados se realmente o Brasil dialogar com Maduro e a gente sentar junto e negociar como é que vai dar tudo isso. Mas tá dialogando com Maduro. Nossa senhora, mais chamego que isso. Quer que eu sente no colo do Maduro agora? O que ninguém fala é o seguinte... Fazendo, opa, Lalão, opa. O que ninguém fala é o seguinte, a questão da negociação não é só no período eleitoral em si, é pós-eleição. Isso ninguém fala. Caso a oposição ganhe
Eu não estou entendendo nada que você está falando. Pavinato, porque se a eleição... Ele não está ouvindo o que eu estou falando. Eu estou sim. Se a eleição... só pode. Se a eleição está com suspeita de não ser bacanilda e os órgãos internacionais falaram que a última não foi, aí o Lula falou, pode todo mundo fiscalizar. Ele falou na Rádio Gaúcha. Aí o Maduro vem e fala, não quero observador. A questão é a seguinte... Então você tem que discutir antes da eleição. Depois é morte Inês, meu amigo. Não. O resultado das eleições, por exemplo, caso a oposição ganhe, vai ter revanchismo? Vão atrás do Maduro? Vai ter anistia para quem era governo antes? Como está sendo no Brasil, por exemplo. Como está sendo revanchismo no Brasil, por exemplo. A discussão, um assunto sério desse, uma eleição séria dessa, também tem que se dar no pós-eleição. Claro que tem que dar. Não. Todo mundo sabe. Mas tem que estar Todo mundo sabe. Claro, antes... Isso é uma medida mísera e mesquinha, depois de morta feita rainha. Antes também. Camões. Antes também, mas tem que ir além do período pré-eleição, o período eleitoral, e tem que discutir também a conclusão da eleição. Como que vai se dar a alternância de poder caso a oposição ganhe. Isso não foi feito importante. O Brasil não consegue fazer em casa isso aí. Isso não foi feito no país, mas tem que fazer. No Brasil. Porque todo mundo sabe, a base social. A base isso social. Não foi feito no Brasil. Você está pensando num país pós-eleição. A direita lá não tem força. A Maria Corina foi tirada do poder às forças. 18 anos sem poder se candidatar lá. Não tem oposição. Não, é só 15. É só 15. Só 15. Okay. Por isso que tem que ter uma negociação. Tem que ter uma negociação e um diálogo. Não existe negociação. Uma saída mediada. O plano na Venezuela então vamos virar as costas para a Venezuela. Não é virar costas. Qual a solução, Rodolfo? Fala qual a solução. O nosso problema... Eu dei uma solução clara aqui. O nosso problema... Não, você está dando uma solução de esquerda, totalmente motivado pela política. Totalmente motivado pela política esquerda. Totalmente motivado. Que a Maria Corina concorda. Você está... Que a líder da oposição da Venezuela concorda. Ela falando isso. Por que ela foi tirada? Ela falou isso. Ela falou exatamente isso. Porque a maior opositora de Nicolás Maduro... Porque a maior opositora de Nicolás Maduro foi retirada de cena e agora vai ficar 15 anos inelegível. Por que será? De forma arbitrária e ilegítima. Aí o Lula vai lá e reúne o pessoal da direita, o pessoal da esquerda lá, a oposição. Óbvio, uma oposição que não tem força nenhuma. Senta na mesa aqui qualquer um comigo e vamos conversar sobre isso. E aí você está falando de uma política pós-eleição. Isso não aconteceu nem no nosso país. Não. Eu falei pré, durante e pós-eleição. Mas você usou pós. Claro que eu usei pós. Então tá bom, então mais importante, pré, antes e pós. Rodolfo, qual é o mais importante, Felipe? Todo mundo sabe que a base social do Chaves e Maduro está ruindo pela primeira vez da história. Tudo bem. Porque antes ele segurava a base eleitoral dele por meio de política de transferência de renda. Você sabe qual que é o mais importante? Hoje em dia não existe mais isso, cara. Você pode me ouvir? A tendência é o povo votar contra o Maduro, como tem votado nos últimos anos. Mas o povo vai poder votar. Você sabe qual que é o mais importante? Sabe qual que é o mais importante? Uma política pra gente receber o nosso dinheiro que a gente prestou pra Venezuela e não ficar fazendo acordo. Foi de eleição. 1 milhão de problemas no país. 1 milhão de problemas no país. E é muito preocupado com a Venezuela. Todo o governo do Lula é a Venezuela vem, a Venezuela vem, a Venezuela vem. Meu Deus do céu, a gente não aguenta mais. Rodolfo. A pergunta é outra e ninguém respondeu. Se você quiser falar sobre a questão como o Brasil pode retomar o dinheiro que ele prestou para a Venezuela, eu te dou uma solução aqui. Mas você tem um coração bom, Felipe Monteiro. Eu já dei aqui vários. Você é um menino bom. Eu estou falando o seguinte para você. Negativa a Venezuela não será. Você é um menino bom. Eu estou falando para você o seguinte, Rodolfo. Essas eleições... De novo, Lula falando de novo da Venezuela. Há uma questão prejudicial. Tem, quando a gente presta dinheiro para eles não devolvem. Isso é prejudicial. Quando... Eles têm como devolver para este dinheiro. Cuida da nossa fronteira, que além disso tudo que a Carol falou, tem o problema das armas que entram lá e vêm pra cá. Você quer falar de quê? De fronteira? Eu quero falar do problema do Brasil. Eu quero falar do problema. Ou o problema da Venezuela com as eleições? Eu quero falar que se o Lula... Por que o Lula não faz o seguinte, então? Ele vai lá e arruma uma dupla nacionalidade, se torna um venezuelano e se candidata lá, porque ele é tão preocupado com as coisas da Venezuela que eu não consigo entender. Nem eu e quem está nos assistindo a nossa enorme audiência em casa. O país, o Brasil passa por vários problemas e o Lula se preocupa muito quando vai para fora em falar da Venezuela. Será que ele não se atenta aos problemas que nós temos aqui? É que ele é o único amigo do Nicolás Maduro. O Lula sabe. É exatamente isso. O Lula sabe que a Venezuela, ano que vem, o Lula e o mundo todo sabe que a Venezuela, ano que vem, vai passar por um momento decisivo, que são as eleições venezuelanas. Esse ano. Ponto. Ano que vem. Mas a questão não ficou nada resolvido. Não, eu estou te falando, Pavinato. Por exemplo, a solução das eleições eleitorais da Venezuela não passa só na negociação
do período pré-eleitoral e durante as eleições. Não, mas eu Passa também entendi. no Eu pós-eleição. entendi. Você está se negando Você está pulando um ponto, está dando um jump do cat. Não, por nada. É pulo do gato em inglês. Jump do cat é o seguinte. Vou prender o Maduro? Se a eleição... Não quero saber depois, eu quero saber do processo. Eu quero saber do processo eleitoral. Se prender o Maduro depois das eleições, Você está vai ter eleição preocupado em mesmo. prender o Maduro. É isso. Se condenar Você não o está Maduro- preocupado com quem está preso Eu tenho uma visão agora. muito mais holística do que você. É óbvio isso. É óbvio isso, cara. Não, porque a eleição... Tem que ter observador. Por que não ter observador? Mas sim, Pavinato, é um processo que vai ser duro. Todo mundo sabe que a Venezuela é uma ditadura. E ditadura não se combate na birra. Se combate com inteligência, com negociação e pensando no pós-eleição também. Entendeu? Tem uma frase assim que que- derrotaram o Hitler. Pelo amor de Deus. Foi Pergunta assim que se aconteceu derrubaram isso o no Hitler. Brasil. Eu tenho uma- Existe uma política Brasil nunca foi pós-eleição. ditadura, cara. Mussolini caiu desse jeito, no diálogo. Tem uma frase que esse mesmo economista que eu citei de lá da Venezuela que ele me falou, Luiz Vicente Caldeirão é o nome dele, ele publica bastante coisa interessante até no Instagram, e ele me falou o seguinte, fica uma reflexão para todo mundo, e ele falou assim, na história recente, qual ditador caiu no mundo? O oposição- Muammar Gaddafi, Saddam Hussein. Saddam Hussein, na base do diálogo. Saddam Hussein. Uns mísseis assim Eu quero que- dizer, não. exato. Mas essa E mais, é uma... Um míssil chamado Só para diálogo. terminar, o que ela falou, a oposição, que a gente entrevistou lá o Guaidó e todas as outras, as outras oposições, eles estão realmente completamente separados. Então, não tem uma oposição minimamente forte. Está todo mundo separado por si só. Mas sempre foi assim na Venezuela. Sim, mas eu digo que torna mais difícil o combate ao próprio Maduro. Agora sim, por isso que, em relação a Saddam Hussein aqui, por isso que há na academia um debate grande em relação à relativização da democracia. Porque no Iraque, por exemplo, é um típico caso que a ditadura sunita deu mais certo do que a democracia imposta pelo Ocidente. E no Iraque, a democracia é de Araque. É de Iraque. No Iraque. Mas não Iraque caiu, de Araque. não caiu, os ditadores não caíram na base do diálogo ou na base da diplomacia. Mas E um Sim, ditador cai na base do diálogo, é muito A gente vive em difícil. 2023. Deixa eu colocar um ponto. Era depois da União Soviética. Era do Somebody Love. Deixa eu colocar um ponto importante aqui, Conta um porque que ponto. precisa sentar e discutir realmente a Venezuela. Eu já falei, digo de novo, Venezuela está em cima da maior reserva de petróleo do mundo. São mais de 303 bilhões de barris de petróleo. O Brasil são 11 bilhões de barris de petróleo, para vocês terem uma noção de diferença. Estados Unidos, com a Chevron, já está explorando petróleo. A França também já está entrando para explorar petróleo na Venezuela. Então, as sanções econômicas impostas à ditadura venezuelana, que foram impostas justamente para quebrar a ditadura, estão sendo rediscutidas. Eles estão procurando alternativas porque querem explorar as riquezas naturais e porque estão vendo que só está indo de mal a pior. Então, eles estão sentando para rediscutir, só que o caminho está sendo aceitar as regras impostas por Maduro, que é o quê? Vão ser as eleições do jeito que eu quero, a democracia do jeito que eu quero, ninguém podendo me fiscalizar e o Lula dando ok para tudo isso. Como que o Brasil pode se aproveitar disso? Eu não acho que o Brasil tem que ficar totalmente isento, como o Pavinato já colocou, o PP também. Mas, poxa, temos que avaliar o que é bom para o Brasil. É bom a gente interferir de que forma, até que ponto, né? Nós somos quase a Suíça do mundo, mais Suíça do que a Suíça. Estamos perdendo essa neutralidade. Então, a gente tem que ver, realmente, a gente vai lutar vai manter sanções econômicas? Não vai. Vai dar mais dinheiro para a Venezuela? Não vai. Vai exigir a reabilitação dos opositores ou não vai? Então, tem que ver até que ponto que vai o Brasil nessa jogada e seria mais ou menos que eu isso não que eles estão entendo, discutindo. o que eu não compreendo, porque quem sofre agora, Pepe. Quem sofre a hora e quer parar de sofrer no momento. Quem está preso injustamente merece liberdade no momento. A questão, aí eu lembro da pandemia, aquela frase, a economia a gente vê depois. A gente está tolerando esse massacre, essa desumanidade, pensando em petróleo. É caso da Europa. Mas é isso. Você veja o estado que chegou o ser humano. É muito hipócrita, mais vale Barril de petróleo. uma muda de planta nativa Que uma criança do que uma viva, criança. É exatamente isso. Nós chegamos nesse ponto, gente.